E a esquerda vem sentindo todo o peso da pressão que a direita está colocando tanto no Brasil quanto no mundo. Aqui no Brasil a gente vê o presidente Lula sofrendo grandes reveses, assim como no mundo exterior também, lá na Venezuela, a gente vê que a esquerda está tomando na cabeça. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Caso você não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficará sabendo. E nesse momento conturbado que a gente está vivendo, na luta pela real democracia, nada mais justo do que trazer um vídeo aqui para esclarecer muitas coisas para vocês. Infelizmente, a gente tem um presidente que está apoiando o ditador venezuelano. Também perdemos uma das maiores redes sociais, pessoal, do Brasil, com mais de 20 milhões de pessoas. O Twitter, a justificativa foi dada porque não tinha representante legal. Só que em vários países também não possui representante legal e fica elas por elas. No país tem várias empresas estrangeiras que não possuem representante legal. E simplesmente o Alexandre de Moraes nem dá bola. Porque será só com Twitter? Será que é realmente só justiça da lei? Ou será que tem um cunho político? Então a gente vai discutir bastante aqui nesse vídeo de hoje. Para começar, pessoal, então já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Vamos falar a respeito do Maduro. O Maduro, vocês acreditam que ele decretou feriado? O Natal ele antecipou para o dia 1º de outubro, para tentar apaziguar um pouco os ânimos. Ele que mandou prender o principal concorrente, o vitorioso na eleição da Venezuela, que infelizmente não mostraram as atas. Então, para dar uma disfarçada em tudo isso que está acontecendo, para dar um clima de festa ali, ele antecipou o Natal para o dia 1º de outubro. Totalmente absurdo. Como é que ele antecipa a data do nascimento de Jesus Cristo para o dia 1º de outubro? Simplesmente porque ele quer. Ele é um ditador, ele que manda lá, enquanto ninguém fizer nada. Mas enquanto isso, ele teve duas grandes derrotas. A primeira delas, pessoal, os Estados Unidos, ele prendeu um avião que estava lá na América Latina e era do Maduro. Porém, assim, ele escapou de uma sanção e comprou aquele avião. Então, quando chegou num país aliado dos Estados Unidos, ele foi, apreendeu o avião do Nicolás Maduro. Então isso aconteceu logo nessa segunda-feira. Estados Unidos promete agora aplicar mais sanções. Enquanto isso, o presidente Lula quer se reunir com o ditador para bater um papo, tomar um cafezinho, falar como ele manter o poder sem ficar as coisas feias pro lado brasileiro. Então, Lula provavelmente hoje deve estar conversando com Maduro e vamos ver o que é que ele vai falar, se ele vai pressionar quando Israel está atacando lá o Hamas depois do atentado que teve no próprio território. O governo Lula lançou várias notas de repúdio, inclusive travou a compra de blindados de última geração com as melhores configurações técnicas, simplesmente porque o Israel é mauzão, e falou que o Lula é uma pessoa não grata. Isso porque o Lula veio atacando Israel de uma forma atrás da outra, ninguém tem sangue de barata, o presidente do Israel revidou e travamos uma compra dos melhores blindados que a gente poderia estar comprando devido a essa birra do nosso atual presidente. Então, infelizmente, pessoal, essa democracia relativa que a gente vive está muito estranha, muito perigosa. A gente se aproximando cada vez mais de países ditadores, países que não respeitam a democracia, não respeitam a voz do povo, calam a mídia. A gente, infelizmente, está se aproximando cada vez mais desses países. Um outro ponto, o Elon Musk, ele acatou a decisão aí da justiça do Alexandre de Moraes e ele está retirando aí o Twitter, né, o X, do ar. Então tem uma briga muito grande que o Elon Musk está falando que o governo vem confiscando bens de forma ilegal. E ele falou que vai dar o troco. Ele inclusive fez um post muito polêmico falando se o governo Lula gostaria de andar de voos comerciais. É isso mesmo. Isso tudo porque o governo Lula, pessoal, ele vem confiscando itens aí, vem aplicando leis, aplicando regras. O Elon Musk até fez um Twitter para replicar tudo de errado que o Alexandre de Moraes fez, que ele não concorda, ele foi posto lá. Então, o Elon Musk é o homem mais bilionário do mundo, o homem mais rico do mundo. Então, o Brasil está comprando briga com nada mais, nada menos do que um dos homens mais influentes dos Estados Unidos e o maior bilionário do mundo. Ele perguntou se o governo Lula gostaria de andar de voo comercial porque vai ter bens confiscados também.
Então é uma situação que vem acontecendo aí. O que é que vocês acham? O Twitter foi derrubado de forma legítima ou não? Foi uma decisão monocrática ali do Moraes. Depois colocou uma turma ali de 5 ministros da laia dele para votar também, só para não dizer que ele decidiu sozinho. E agora a defesa tá nas mãos do Nunes Marques, que é para realmente tentar devolver o Twitter aí pro povo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a Blue Sky, que é concorrente do Twitter, não possui representante legal no Brasil. E o que acontece? O Alexandre de Moraes não está caçando a Blue Sky. O jogo do Tigrinho aí vem fazendo milhares de pessoas ficarem pobres. Vê se alguém está ligando em relação ao jogo do Tigrinho, pessoal. Então, a gente vê que tem uma briga política, um cunho político muito grande atrás dessas decisões. Por exemplo, o governo Lula, na época, ele falava que tinha que pagar a revisão da vida toda, tinha que dar 13º pro BPC. Assim que ele assumiu, ficou quietinho, mandou barrar a revisão da vida toda, que já estava aprovada lá, os ministros que ele indicou, todos votaram contra. E, infelizmente, a gente está numa situação muito crítica. Eu quero que vocês vão deixando a opinião de vocês a respeito de tudo isso. Por último, eleições aqui em São Paulo. O Marçal, ele saiu lá de um candidato que ninguém nem ouvia falar. Ele é líder nas eleições, pessoal, tá com 21%. Mas os jornais, para não darem tanto ibope para ele, falam que tem um empate técnico na primeira posição. Marçal, Boulos e Nunes, todo mundo ali na casa dos 20%. Mas Marçal já tá com 21%. Subiu 7% em relação às últimas pesquisas. Então ele foi o único candidato que teve um crescimento acentuado. O Datena acabou caindo, a Tabata Amaral também estão na casa dos 9% e 8%. Então muito longe aí da disputa da prefeitura. A briga maior vai ficar entre o Ricardo Nunes, entre o Boulos e entre o Marçal. Sendo que, num segundo turno entre Boulos e Marçal, tá dando uma disputa muito acirrada. Tá dando que o Boulos tá ali 40% contra 37%. Vocês acham que é isso mesmo, sim ou não? Deixa no comentário. Agora, quando o Ricardo Nunes vai para o segundo turno, seja contra Boulos, seja contra o Pablo Marçal, o Ricardo Nunes leva vantagem. Isso eu vejo uma certa lógica. Isso porque o Marçal tá aqui de um lado, tem muita gente a favor dele, mas muita gente contra ele. Idem o Boulos, todo mundo ali que gosta dele, pessoal do PT, mas tem meio mundo que não gosta dele por causa do envolvimento com o MST. Então os dois têm rejeições altíssimas. Quando o Ricardo Nunes entra mais central, ali no segundo turno, seja contra o Boulos, todo mundo que votou no Pablo Marçal não vai votar no Boulos, vai votar no Ricardo Nunes. Idem, todo mundo, se for no segundo turno entre Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, todo mundo que votou no Boulos vai votar no Ricardo Nunes. Eles nem ferrando vão votar no Pablo Marçal. Então, de certa forma, podemos ter um segundo turno com o Boulos, que é o candidato aí do Lula, apoiando o Ricardo Nunes, que é o candidato atual do Bolsonaro. Olha que situação a gente está tendo. Quem vocês estão torcendo para ganhar aqui a eleição em São Paulo? Deixa no comentário. Então esse foi o boletim de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para a luta, pessoal. A gente não pode perder a democracia, que infelizmente está arriscada aqui no Brasil. Te espero aqui para o próximo vídeo.